Olá, seja bem-vindo ao curso de alfabetização musical. Hoje nós iremos iniciar o curso com a primeira aula. Nós vamos ver o que significa som. Tema do início fica tudo mais fácil. Som. Som é toda vibração percebida pelo nosso ouvido, ou seja, tudo que ouvimos. E o som ele pode ser regular e irregular. O que é um som regular? O som regular, que também é chamado de som musical, é produzido por vibrações periodicamente regulares. São os sons produzidos por instrumentos musicais. Ora, eu gostaria logo de início de fazer entender o que significa o periodicamente, aqui, periodicamente regulares. Vibrações periodicamente regulares. Para início de conversa, nenhum som ele é produzido por uma linha reta, horizontal reta. Estou tentando fazer uma linha aqui, vocês vão perceber que eu não sou muito bom de coordenação. Mas imaginem que essa minha linha torta aqui fosse uma linha reta. Certamente essa linha não representaria o som. Por quê? Porque o som ele se propaga em ondas. Tá? Imaginem a onda do mar quebrando nas rochas ou na areia da praia. Então o som ele é o resultado de choques entre corpos sonoros. Esse choque entre esses corpos, por exemplo, quando você estala os dedos ou quando você bate palmas, você causa um atrito e esse atrito ele vai gerar ondas. Essas ondas elas podem ser periodicamente regulares ou elas podem ser irregulares. A essas ondas que são periodicamente regulares, nós chamamos de som regular ou som musical. Eu vou desenhar aqui mais ou menos como seriam essas ondas. Ela viajaria em ondas periodicamente regulares. Não é uma linha reta, ok? Então isso aqui seria um tipo de representação de como o som regular se propaga. O som irregular, por outro lado, ele é o som não musical. Então ele é produzido por ondas irregulares. Ou seja, não há regularidade nem periódica nessa propagação das ondas. Então nós representamos ele graficamente dessa forma aqui. Enquanto o som regular se propaga em ondas periodicamente regulares, os irregulares são representados dessa forma aqui. Esse tipo de onda irregular. A essa classe de sons irregulares, nós colocamos as máquinas industriais e tudo aquilo que causa ruído. Então aqui embaixo nós temos um violão, que é um exemplo de um som regular. E nós temos uma máquina, que é um exemplo de um som irregular. Sabendo o que é som, fica mais fácil para aprender suas propriedades. As propriedades do som são 4. Nós temos aqui a intensidade, duração, altura e timbre. Intensidade. Intensidade é a propriedade do som ser forte ou fraco. Grau de força exercido no som. Então, imagine que você vai colocar um bebê para dormir e você não quer um som forte, um som alto, para que o bebê não acorde, obviamente. Então você diminui o som para fazer silêncio, tá? Por outro lado, para quem gosta, obviamente, vai fazer uma festa, tipo uma balada, e coloca um som bem alto, porque acha que todos têm que ouvir o seu próprio som.
Então, esse som forte, nós podemos dizer que a intensidade do som é forte. Um outro exemplo, se você escuta esse estalozinho aqui que eu vou fazer agora, ele está mais forte. Agora, se eu fizer mais fraco, quase não dá para perceber. Então, intensidade é isso. É a propriedade ou a capacidade que o som tem de ser forte ou fraco. Duração. Duração é o tempo de duração do som, como o próprio nome sugere. Ou seja, nós temos aqui uma representação do tempo 1 e o tempo 2. Nós temos o botão de play para os dois reprodutores de som. Tá? Tempo 1 é tipo um rádio e tempo 2 é outro rádio. Eles vão tocar simultaneamente a mesma coisa, se eu clicar o play ao mesmo tempo. Só que o tempo 2 eu apertei o stop antes do tempo 1. Isso quer dizer que o tempo 2 durou menos tempo que o tempo 1. Então podemos dizer que duração é o tempo em que se prolonga o som. Se o tempo 2 durou 1 minuto e 50 segundos e o tempo 1 durou 2 minutos, isso quer dizer que o tempo 2 durou 10 segundos a menos que o tempo 1. E o tempo 1 durou 10 segundos a mais que o tempo 2. Então, fica bem fácil de entender o que é duração. Duração é nada mais, nada menos do que o tempo em que se prolonga o som. Altura. Altura é a propriedade de o som ser grave, médio ou agudo. Não existe som grosso e fino, ok? Então, vamos dar um exemplo. Nós temos aqui um elefante. O elefante emite um som grave. Já o pássaro emite um som agudo. Então, a altura é a propriedade ou capacidade do som de ser propagado de forma grave, média ou agudo. Timbre. Timbre é a qualidade do som, motivo pelo qual sabemos sua origem, se é um violino ou uma flauta, por exemplo. Olá, sou um violino. A flauta responde: olá, sou uma flauta. Somos inconfundíveis. Se você, apesar de algumas similaridades que existem entre o som dos dois instrumentos, ouvir eles ao mesmo tempo, você vai perceber que há uma diferença entre o som do violino e o som da flauta. Eles dois não se confundem. Há essa distinção que há entre o som de cada instrumento, que é uma qualidade específica dele, então nós chamamos de timbre, que é uma qualidade específica que nos faz saber a origem do som. Além dessa diferença do timbre entre instrumentos diferentes, também existe diferença de timbre entre instrumentos da mesma família. 10 violinos tocando afinados vão tocar as mesmas notas, mas o som de cada um vai ter a sua própria característica. Você vai conseguir distinguir entre o som de cada instrumento, apesar de estar tocando a mesma nota e com a mesma afinação. Não é uma diferença de afinação, mas é uma distinção do timbre. Cada um tem um timbre diferente. Conclusão. Nessa aula, aprendemos a definição de som, as espécies de sons que são captadas pelos nossos ouvidos e, finalmente, conhecemos as propriedades do som. Até a próxima aula.